Agora na RDS, você vai ter informações sobre como atuar com as leis. Direito na RDS. Todas as terças às 10h15, 19h15 e aos sábados às 18h. Uma rubrica com a assinatura do Dr. Baltasar da Silva e seus convidados. Os melhores cumprimentos a todos, extensivos à minha distinta colega, a doutora Rita Moura Santos, que já se encontra comigo aqui no estúdio. E hoje, tal como prometido, vamos falar do apoio judiciário. O apoio judiciário, modalidade do regime de acesso ao direito e aos tribunais, é um instituto que visa garantir que mesmo os mais desfavorecidos tenham acesso à justiça mediante o auxílio do Estado. Este apoio apresenta 4 modalidades, a saber, dispensa da taxa de justiça e demais encargos com o processo, nomeação e pagamento de compensação de advogado, pagamento faseado de taxa de justiça e demais encargos com o processo, pagamento faseado da compensação de advogado e poderão ser beneficiários do apoio judiciário os cidadãos nacionais e da União Europeia, os estrangeiros e os apátridas com título de residência válido num Estado-membro da União Europeia e ainda as pessoas coletivas sem fins lucrativos. Todos os que pretendem usufruir deste regime têm que demonstrar que se encontram em situações de insuficiência económica, isto é, que tendo em conta fatores de natureza económica e a respectiva capacidade contributiva, não têm condições para suportar os custos de um processo. Ilustre colega, como é que se deve proceder para obter o apoio judiciário? Bem, é relativamente fácil obter o requerimento da proteção jurídica. O mesmo está disponível no site da Segurança Social ou então qualquer pessoa pode dirigir-se a qualquer instalação da Segurança Social, da sua área de residência e solicitar a entrega do requerimento da proteção jurídica, se for uma pessoa singular, de uma pessoa singular, se for da pessoa coletiva, porque há requerimentos distintos. É importante esclarecer algumas dúvidas quanto ao preenchimento do requerimento de proteção jurídica. Quando é pedido e solicitado no requerimento as pessoas que constituem o agregado familiar ou todas as informações referentes ao agregado familiar, o agregado familiar é composto por todas as pessoas que vivam na mesma casa, tenham ou não alguma relação de parentesco. Por isso, é preciso indicar que pessoas é que vivem na mesma casa, qual é o rendimento total de todas as pessoas que vivem na mesma casa, ou seja, do agregado familiar, se alguma dessas pessoas é proprietária de algum imóvel, é preciso descrevê-lo, se alguma dessas pessoas é proprietária de algum veículo automóvel ou de outros bens. O mais importante e onde são suscitadas mais dúvidas no preenchimento do requerimento do pedido de apoio judiciário tem que ver com o ponto 4 da mesma, que diz modalidades de proteção jurídica. As pessoas precisam de saber algumas coisas básicas para não haver incorreções no preenchimento do requerimento, porque senão correm o risco de, quando lhes for nomeado algum advogado, haver algumas dúvidas. Primeiro é preciso saber para que é que as pessoas querem o apoio judiciário. Se é para uma consulta jurídica, porque é possível pedir apoio jurídico apenas e só para uma consulta jurídica, ou se querem o apoio judiciário para iniciarem uma ação ou para fazerem valer os seus direitos numa ação que tenha sido interposta contra elas. Por isso, se quiserem consulta jurídica, é assinalar a cruz à frente de onde diz consulta jurídica. Se quiserem apoio judiciário, é uma cruzinha à frente de onde diz apoio judiciário. No apoio judiciário, como o meu colega bem disse, há várias modalidades do pedido para que as pessoas tenham direito ao apoio judiciário. Podem pedir a dispensa de taxa de justiça e demais encargos no processo. O que é que isto quer dizer? É para as pessoas ficarem isentas de pagar qualquer despesa, quer seja a título de taxa de justiça, que é o que é necessário pagar quando se intenta uma ação ou quando se contesta uma ação, e demais encargos com o processo, nomeadamente certidões e outros documentos que sejam eventualmente necessários pedir junto das autoridades competentes e que haja necessidade de pagar. O segundo ponto a preencher é nomeação e pagamento da compensação de patrono. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que deve ser preenchido quando a pessoa necessita que a Segurança Social
comunique à ordem que determinada pessoa precisa que um advogado lhe preste serviços. O terceiro ponto a preencher é o pagamento da compensação de defensor oficioso. O que é que acontece às vezes? Em determinados processos e fases processuais, como por exemplo no processo crime, quando determinada pessoa é constituída arguida e tem de ser notificada da acusação, se até esse ponto não foi junta uma procuração, é obrigatório que seja nomeado um advogado. E então, normalmente, é nessa altura que a pessoa toma conhecimento que lhe foi nomeado um advogado. Por isso, quando vai pedir o apoio judiciário para que fique dispensada do pagamento dos honorários desse patrono, tem que colocar a cruz onde diz pagamento da compensação de defensor oficioso. Não vai pedir um advogado porque este já lhe foi nomeado. Vai pedir para ficar isento do pagamento do defensor que já lhe foi nomeado. A quarta possibilidade é pagamento faseado da taxa de justiça e demais encargos com o processo. Ora, está fácil de ver que a pessoa pode pedir a dispensa, ou seja, ficar completamente dispensada do pagamento de quaisquer encargos, ou então pedir que esses encargos sejam pagos faseadamente dentro das contas e depois num montante que a Segurança Social entende que a pessoa tem capacidade para pagar. O quinto ponto é nomeação e pagamento faseado da compensação de patrono. Ora, é aquilo que eu já disse anteriormente quanto à nomeação, mas em vez da pessoa ficar dispensada da totalidade do pagamento da compensação do patrono, pede então que o pagamento seja faseado. Também pode pedir, pela lógica, que o pagamento do defensor anteriormente nomeado seja feito faseadamente. Numa sexta hipótese, é a atribuição do agente de execução. O agente de execução é necessário quando alguém quer intentar uma ação executiva contra outra pessoa. E se a pessoa já sabe que vai intentar uma ação executiva contra outra e que não tem hipóteses de pagar os honorários dos senhores agentes de execução, quando requer o apoio judiciário, pode pedir logo que lhe seja atribuído um agente de execução. Outra ressalva muito importante de fazer nesta altura, que é o apoio judiciário, ou todos estes itens que eu estive a explicar, podem ser pedidos cumulativamente. Ou seja, pode-se pedir a dispensa de taxa de justiça e demais encargos com o processo, a nomeação e pagamento de compensação do patrono e a atribuição do agente de execução. Ou seja, pode misturar-se e pedir-se de uma só vez várias coisas, não havendo necessidade de preencher vários requerimentos para cada pedido que a pessoa quer fazer. O ponto 4.2 diz qual a finalidade do pedido. Ora, existem aqui 3 hipóteses, que é propor uma ação judicial. As pessoas, quando querem ver os seus direitos reconhecidos, têm que interpor uma ação judicial. É claro que à frente devem explicar qual é o tipo de ação. Naturalmente, não se pede uma explicação jurídica, porque há ações que nem as pessoas imaginam como é que se chamam. Por isso, basta fazer uma menção geral do que quer. A situação seguinte é contestar a ação. Se a pessoa já sabe que contra ela corre uma ação judicial e que quer então fazer valer a sua versão dos factos, é aqui que deve colocar a cruz e deve também indicar qual é o número da ação, o tribunal onde corre, o juízo e a secção. Há aqui uma outra terceira hipótese que é o outro. Ou seja, quando as pessoas não querem nem propor a ação, nem contestar, é o residual, digamos assim. Se não querem uma coisa ou não querem outra, então querem fazer, vamos imaginar, por exemplo, uma reclamação de créditos. Não está aqui especificado, podem colocar no outro. É preciso também as pessoas dizerem em que qualidade é que interferem naquilo que querem fazer, seja para propor a ação, seja para contestar. Ou são autores. Quem são os autores? São quem toma a iniciativa de intentar a ação, ou são réus, ou seja, é quem ficou a saber que contra ele corre uma ação, ou é arguido. Arguidos são as pessoas que alegadamente cometeram um crime, estamos em sede de processo penal, ou são assistentes, também em sede de processo penal, ou uma outra figura qualquer que seja admitida no processo. É necessário, se souberem, indicar o valor da ação e preencher também a oportunidade do pedido, no sentido de dizerem, informarem a Segurança Social se este pedido de apoio judiciário é apresentado antes ou depois da intervenção processual, porque
Vamos imaginar que alguém intentou a ação, de repente teve um problema que deixou de ter capacidade económica para suportar as despesas inerentes a essa ação, pode perfeitamente, na pendência do processo, requerer o pedido de apoio judiciário. É preciso também, no ponto 4.3 do pedido de apoio judiciário, explicar por breves palavras, até porque as linhas não são muitas, o porquê deste pedido de apoio judiciário, fazer depois no ponto 5 a assinatura e a data. Por último, há uma lista de documentos que são necessários entregar quando se faz o pedido de apoio judiciário. Fotocópia do bilhete de identidade, ou passaporte, ou qualquer outro meio de identificação de toda a gente que faz parte do agregado familiar. É sempre bom referir isto. Os recibos de vencimento da entidade patronal dos últimos 6 meses, caso a pessoa seja trabalhador por conta de outrem. As declarações de IVAs referentes aos últimos 2 trimestres, se as pessoas forem trabalhadoras independentes. O documento comprovativo do valor atualizado de qualquer prestação social, desde que a mesma não seja atribuída pelo Sistema de Segurança Social português. Documento que titula a aquisição dos imóveis, que pode, por exemplo, ser a escritura de compra e venda. O documento comprovativo de valor de qualquer cotação no dia anterior da apresentação. Isto aplica-se a pessoas que têm ações na bolsa. Para além dos documentos ditos anteriormente, caso o requerente ou qualquer das pessoas que vivam em economia comum forem titulares dos órgãos de administração de pessoa coletiva ou sócios detentores de uma participação social igual ou superior a 10% do capital social da sociedade, devem também ser apresentadas as declarações de IVA dos últimos 12 meses e documentos comprovativos do respectivo pagamento dessa tal sociedade, documentos de prestação de conta dos últimos 3 exercícios findos ou exercícios findos desde a Constituição e o balancete do último trimestre no caso de se tratar de sociedade. Mais nada. Depois, qual é o modo de apresentação deste crime? Há vários. Depois de preenchido e de feito as fotocópias e da junção dos documentos que eu acabei de referir, tudo isto pode ser entregue na Segurança Social ou então, e é mais fácil, pode ser remetido via fax para a Segurança Social do distrito em que a pessoa reside. Há uma situação muito importante que é precisa cautelar e para a qual eu chamo a máxima atenção. Quando uma pessoa sabe que contra si corre uma ação e que necessita que lhe seja nomeado um advogado, a pessoa tem que fazer este pedido de apoio judiciário dentro do prazo para o qual foi notificada para contestar a ação, que são 20 ou 30 dias, e depois de fazer o pedido de apoio judiciário, quer ele seja entregue via fax, quer seja entregue diretamente nos serviços da Segurança Social, tem que se dirigir ao tribunal onde corre o processo contra ela e fazer a entrega do comprovativo do pedido de apoio judiciário. Isto porquê? Porque o pedido de apoio judiciário, quando é feito para que lhe seja nomeado um advogado, faz com que o prazo que as pessoas têm para se opor, para contestar determinada ação, se suspenda e só volta a correr quando lhe for nomeado um advogado. Demore isso o tempo que demorar. Não há que ter receio, desde que se cumpra este requisito, que é, e volto a repetir, entregar no tribunal o comprovativo do pedido de apoio judiciário onde foi requerido a nomeação do defensor oficioso. E esta situação é muito importante porque senão as pessoas, se não fizerem esta entrega, perdem o prazo. Espero ter esclarecido os nossos ouvintes e estou à inteira disposição do colega. Por hoje é tudo. Até para a semana com a minha convidada, a doutora Sara Correia, que nos vai falar das novas regras nos contratos a termo. Agora na RDS, você vai ter informações sobre como atuar com as leis. Direito na RDS. Todas as terças às 10h15, 19h15 e aos sábados às 18 horas. Uma rubrica com a assinatura do Dr. Baltasar da Silva e seus convidados.